Tudo bom, pessoal? Vamos aqui para mais um resuminho, né, do nosso livro O que é o Espiritismo. Hoje nós vamos falar dos elementos de convicção e interdição do Espiritismo. São os dois últimos itens, né, deste segundo diálogo, né? Lembrando que Kardec começou esse livro com diálogos, né? São conversas transcritas, né? Onde ele fala, o primeiro diálogo é com um crítico, o segundo é esse que nós estamos analisando, né? Que é o cético, aquele que não acredita, e o terceiro diálogo que vai fechar esse primeiro capítulo aí é com o padre, né? Vai falar sobre religião. Kardec, para resumir, né? Fazer um resumo da doutrina espírita, ele pegou todas essas perguntas, esses questionamentos, críticas que ele recebia e colocou na forma desse livrinho e respondendo, né, as perguntas e as críticas, ele faz um apanhado ali, um resumo da doutrina espírita. E aí vai se desenvolver, a doutrina se desenvolve depois no livro, o que é no livro dos Espíritos, onde ele aprofunda todos esses temas. Então, começando hoje, vamos falar dos elementos de convicção, né? Como que a gente é convencido a crer no Espiritismo, na doutrina espírita. Começa, né, tudo começou, como a gente lembra aqui, com os fenômenos físicos, né? Esses fenômenos como movimentos de objetos, ruídos, provocaram a curiosidade, a princípio das pessoas, depois pessoas mais começaram a investigar, Kardec uma delas, investigar essas manifestações e descobriram através dessas manifestações, comunicações inteligentes que demonstravam a existência de uma força inteligente atuando além do nosso mundo material, provocando esses fenômenos, né? Kardec ele enfatiza que a observação desses fenômenos, uma observação cuidadosa desses fenômenos, descarta as possíveis fraudes, né? E descartando o que era fraude, toma-se a realidade aí dos fenômenos, que levou à constatação que existia aí uma inteligência independente atuando por trás desses fenômenos. A inteligência demonstrada nas comunicações, respondendo a perguntas e transmitindo informações de forma coerente, aponta para a existência de uma causa inteligente. E essa mesma causa, ela se denominou como espíritos, se autodenominou como espíritos. Então, quem vinha trazer aquelas mensagens eram os espíritos. O que é isso? A alma das pessoas que já haviam desencarnado, que já haviam morrido. Os mortos, né? Eles se autodenominaram, os próprios, né? Se autodenominaram como espíritos. Daí vem, né, o nome doutrina dos espíritos. Uma forma, né, uma outra forma de convicção que leva as pessoas a acreditarem na doutrina espírita é a sua lógica e a sua razão. O espiritismo se apresenta como uma doutrina lógica e racional, que busca explicar os mistérios da vida e da morte com base nas leis naturais. A doutrina, ela não exige uma fé cega, mas convida à reflexão e ao estudo, encorajando o questionamento e a análise crítica de suas afirmações. Não é para sair acreditando em tudo. O próprio Kardec ele enfatiza, a gente já falou isso mais de uma vez, o próprio Kardec enfatiza a importância de submeter qualquer comunicação dos espíritos ao crivo da razão e do bom senso, buscando a concordância entre diferentes fontes para confirmar a veracidade das informações. E tudo isso nos traz consequências morais, né? Então a gente vê aí que os elementos de convicção são muitas vezes os fenômenos, que a pessoa se depara com aqueles fenômenos, muitas vezes materiais, e trazendo respostas inteligentes, isso leva ao questionamento e a pessoa acreditar na existência daquele mundo, o mundo espiritual, mas muitos acreditam, têm a convicção e acreditam no espiritismo pela sua lógica e a sua razão. Não precisam ver fenômenos.
Kardec cita isso que muitas pessoas relatavam para ele, que a partir do momento que elas liam, por exemplo, o Livro dos Espíritos, elas achavam aquilo de uma forma tão lógica, explicando as causas, né, trazendo respostas para a nossa vida, como, por exemplo, né, a certeza da vida após a morte e da continuidade da existência da alma, comprovada pelos Espíritos, que serve como um motivo de convicção. Então, além dos fenômenos, elas não precisavam ter contato com os fenômenos. O contato com a filosofia espírita fazer com que essas pessoas acreditassem, né? E a gente vê isso muito hoje. Por exemplo, eu ponho isso como minha experiência. Eu tive contato com a doutrina espírita através da sua filosofia, ou seja, da leitura do livro dos Espíritos. E aquilo, de certa forma não, me pareceu tão racional, explicando tantas dúvidas que eu tinha, né? Aí eu estou colocando a minha experiência pessoal para ilustrar. Eu tinha contato com os livros sobre esoterismo, então eu sempre fui um espiritualista, acreditava em algo além, né? Nunca fui um materialista convicto. E tinha contato com essas doutrinas filosóficas, né, como esoterismo, e tudo mais. Mas a partir do momento que eu li o Livro dos Espíritos, ele explicava os fenômenos, aquilo como parecia como uma coisa meio fantástica que a gente vê dentro das doutrinas esotéricas, né? Certa superstição, certa magia. Aquilo tudo desmistificava tudo isso e explicava de forma tão simples que eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida que aquilo era uma realidade, né? Que explicava, né, os fenômenos. E também ele serve como um poderoso incentivo para o aprimoramento moral, né? Mostrando que ações têm consequências e que a felicidade futura depende do esforço individual em praticar o bem, né? Causas e consequências. A doutrina espírita ela se alinha aos ensinamentos do Cristo, enfatizando o amor ao próximo, o perdão das ofensas, a prática da caridade, né, como os pilares da evolução moral e a conquista da felicidade. Então ela dá explicação sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, uma vida além, uma vida anterior, né, que os espíritos não são criados no momento do nascimento, existe uma vida anterior, existe uma vida futura, e te dá ali, dentro da sua filosofia, a conduta moral, que está baseada nos ensinos do Cristo, para você praticar o bem e tornar-se uma pessoa, um espírito melhor, progredir espiritualmente e ir avançando, né? O progresso contínuo, né? A filosofia espírita também traz isso, o progresso contínuo dos espíritos, né? Apesar de tudo isso, Kardec coloca aqui sobre, ele é questionado, né, sobre que a doutrina espírita contrariava na época, né, pessoas poderosas e instituições poderosas. Uma delas era a Igreja Católica, que se julgava atacada pelo espiritismo, né, abalada nas suas convicções, e era perseguido, né, com um peso grande, né? Kardec teve um episódio, né, de livros queimados na Espanha, lembrando a época da Inquisição. Mesmo no Brasil, o espiritismo, no seu princípio, também foi perseguido, era proibido, né? Mas o que ele fala aqui sobre a possibilidade da interdição, né, do espiritismo? A interdição do espiritismo seria uma tentativa de suprimir uma lei natural. A existência do mundo espiritual é uma lei natural, faz parte da natureza. Os espíritos fazem parte da natureza, né? Já que os espíritos se manifestam independentemente da vontade humana, eles não dependem da nossa vontade para existirem nem para se manifestarem, assim como não podem impedir a ação da gravidade ou da eletricidade, né? A comunicação com o mundo espiritual é um fenômeno natural
que não pode ser suprimido por um decreto, por perseguições, né? E ele lembra aqui que a força do Espiritismo reside na experiência individual e na comunicação direta com os espíritos. Mesmo que se destruíssem todos os livros e se fechassem todas as sociedades espíritas, né, a comunicação com o mundo espiritual continuaria a acontecer, pois sua fonte está no plano espiritual e não no plano material. E sempre e ele fala que essa perseguição, essa interdição seria contraproducente, né? Levaria ao contrário, à expansão do espiritismo, que foi o que aconteceu na época dele, né? As pessoas eram movidas aí depois pela curiosidade, por que estão perseguindo, o que tem por trás disso? E iam procurar saber. E muitos se convertiam à doutrina espírita, né? Aí ele fala que a interdição do espiritismo seria um ato de autoritarismo, né, que revela o medo e insegurança dos seus opositores diante da verdade. Isso acontece em várias ideias novas que surgem na humanidade, né? Ele mesmo fala sobre isso. A história mostra que a perseguição a novas ideias e a repressão ao livre pensamento nunca conseguiu impedir a difusão da verdade. Se é uma verdade, ela vai se estabelecer, tá? Não tenham dúvida disso. Ela apenas atrasa o seu conhecimento, que é o que muitas vezes a gente vê. E concluindo esses dois temas, né? O que a gente tem aí para fazer uma conclusão? Que a fé inabalável dos espíritas ela se baseia na evidência dos fatos, na observação das comunicações através da mediunidade e na lógica da doutrina e na transformação moral que ela proporciona. Só isso aí já, olha, é uma grande transformação. O Espiritismo na sua essência, o Espiritismo kardecista, que é esse que a gente está estudando, na sua essência ele é um grande transformador, porque ele transforma o indivíduo. A pessoa que tem contato, estuda com seriedade, se aprofunda na doutrina, nos seus ensinamentos, nos ensinamentos dos Espíritos, não tem volta. A pessoa se transforma, ela começa a questionar, se questionar, e ela muda. E mudando, ela transmite essa mudança para os seus próximos, ela mostra isso através do exemplo de conduta, que ela muda, isso chama atenção, as pessoas vão procurar saber o porquê, porque muitas vezes a gente adquire, né, com muito trabalho, muito esforço, mas a gente adquire sim, através desse conhecimento, paz de espírito, fé no nosso trabalho, né, no trabalho, nas nossas realizações, fé em que podemos nos transformar em seres melhores, fé no próximo, fé em que nós, se não podemos resolver nossos problemas agora, nós podemos resolvê-los com certeza depois. Nós temos muitas vezes as nossas situações, dar uma compreensão sobre a nossa situação, inclusive material, que são provas que nós passamos para nos melhorarmos, para aprendermos, resgates de erros cometidos, que aí através do resgate nós também nos melhoramos. Então, realmente é uma doutrina, uma filosofia que nos transforma. Eu não falei aqui, ele tem um item que ele fala da Sociedade Espírita de Paris, né? O que é essa sociedade espírita? Eu vou fazer um resuminho aqui, né? A sociedade era uma sociedade científica, vou até ler o trechinho aqui, tá? Vocês podem ir lá encontrar no livrinho. É a sociedade científica que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita. Procura esclarecer-se, é o centro para onde convergem ensinos de todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência espírita. Mas não é uma escola nem um curso elementar, porque para adentrar na Sociedade Espírita de Paris aqui, que Kardec foi presidente durante muitos anos, né? Era só admitidas pessoas que eram indicadas, conhecidas, e que realmente já tinham alguma profundidade no conhecimento da doutrina espírita, porque era uma sociedade, um grupo colocado ali para receber as comunicações, onde Kardec fazia as perguntas. A gente vê muito, entende melhor o funcionamento da sociedade espírita se a gente procurar ler a Revista Espírita, que é a sociedade, né,
Kardec publicava mensalmente essa revista espírita. E ali tinha muitos, ele relatava ali, nas reuniões que aconteciam na Sociedade Espírita, os diálogos, as comunicações que ele recebia dos espíritos. Então, as pessoas mandavam muitos casos para ele envolvendo fenômenos espíritas. Ali ele evocava os espíritos que estavam envolvidos nessas situações, ele fazia as perguntas e tudo isso era elaborado ali para esse grupo de pessoas. Era extremamente sério, de pessoas extremamente sérias. Muitos cientistas estavam ali, pessoas de alto gabarito, que se dedicavam a isso. Não era uma coisa feita por curiosidade, por diversão. E eles não admitiam, em hipótese alguma, né? Era raro receberem ali visitantes para ouvir. Em algumas sessões eram abertas para ouvintes, mas as pessoas não podiam fazer perguntas ou interferirem, era apenas para assistirem, né? Então era bem restrita esse grupo de pessoas, não era um grupo grande, e onde se fazia o estudo sério da doutrina espírita, das manifestações. É interessante dar uma lidinha nesse trechinho. Mas é isso. Esses dois tópicos encerram aí, como a gente já falou, o segundo diálogo, né, que era com o cético, né, a pessoa que não acredita, não crê, onde Kardec explana vários conceitos da doutrina espírita. No nosso próximo encontro, né, amanhã nós vamos abordar esse tema, né, amanhã na quinta-feira, às 8 horas, como a gente sempre se reúne. E aí na próxima semana nós vamos passar para o terceiro diálogo, que é com o padre. É um diálogo longo, onde ele faz aí as suas colocações diante de um religioso, né? Então vai ter bastante aspectos da religião que a doutrina espírita traz. E aí vai encerrar o primeiro capítulo desse livrinho, tá bom, gente? Eu acho que por hoje é só, tá bom? Como a gente sempre lembra, se puder ler, leia o livrinho, é muito importante. E se tiver alguma perguntinha e já quiser colocar lá no grupo para adiantar em relação à reunião de amanhã, podem fazer, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se encontra amanhã, 8 horas. Fiquem com Deus.